Oi, gente, a paz do Senhor, sabá? Eu tenho um recado especial pra você, que é mãe, que é pai. Tenho aqui uma dica muito especial que vai te ajudar, vai te dar aí umas ideias boas pra lidar com certas situações com o seu pequenininho aí. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, ok? Nós vamos rodar a vinheta, a gente já volta. Então vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês hoje sobre a sexualidade infantil. Esse assunto é meio. Mas vamos falar porque isso é importante e a gente tem que conversar isso entre adultos, não é verdade? Bom, eu quero começar falando para você sobre algumas pesquisas que eu fiz e coisas que foram muito interessantes e com certeza vão me ajudar bastante, né? Como eu tenho, as minhas crianças ainda são pequenas e isso já comecei a reparar algumas coisas do que eu pude encontrar nessa pesquisa e eu tenho certeza que também vai ajudar muito você. Eu descobri, né, com as pesquisas que eu fiz, que alguns psicólogos fizeram, alguns estudiosos fizeram, né, algumas pesquisas relacionadas às crianças e descobriram algumas fases sobre o prazer da criança. E uma coisa interessante, eles descobriram que uma criança, e não é nada de secreto para nós já detectamos isso no nosso bebezinho, no nosso filho, que uma criança desde muito pequenininho, ele sente o prazer pela sua boca. É por isso que um bebê de 0 a 2 anos de idade, ele descobre todo o prazer, ele sente prazer através da boquinha. E você pode perceber que quando ele chupa uma chupeta ou quando ele mama, é um momento de prazer para a criança. Até por isso que uma criança até 2 aninhos de idade, tudo que ela encontra, ela põe na boca, porque é o lugar onde ela sente prazer. Depois de 2 anos de idade, a criança começa a entrar na fase do desfraldamento, que a gente chama. É onde a criança começa a tirar a fralda. E nessa fase, a criança descobre o prazer de fazer cacá. É interessante que os estudiosos chamam isso de um prazer anal, é um nome meio estranho, mas eles chamam assim porque a criança descobre o prazer através do ânus. Ao momento que ele vai fazer o cocôzinho, ele sente prazer e satisfação naquele cocô que ele está fazendo. Isso é interessante porque até então a criança não se dava conta de que fazia as suas necessidades por causa da fralda. E quando ela começa a ir para o banheiro, começa a ter essa higiene, ela começa a descobrir um prazer em fazer cacá. É por isso que algumas crianças dão tchau pro cacá, é por isso que algumas crianças vibram, cacá, cacá, né? Como por aqui. Então é porque ela descobre um prazer em fazer o seu cacá. E isso acontece dos 2 aos 3 anos e meio, 4 anos. A partir daí, a criança começa a descobrir o seu órgão genital. Quando ela descobre o seu órgão genital, ela percebe que é um lugar de prazer. Então aí ela começa a descobrir o seu prazer através do seu órgão. Mas atenção, isso não quer dizer que uma criança entenda que isso tem a ver com sexo. Isso não tem nada a ver. Na cabecinha da criança, ela não entende que ali é um lugar que tem a ver com a malícia do sexo, nada disso. A criança, ela só descobre que aquele lugarzinho é um lugarzinho de prazer, que ela sente gostoso, que ela sente um guili, uma cosquinha, como eles dizem, né? Bom, então aí a criança começa a descobrir aquilo. E o importante de nós, como pais, entender sobre isso é que nós precisamos ter a nossa mente muito centralizada em relação a essas coisas. Talvez a gente veio de um tempo, talvez você veio de algum tempo, onde não se falava desse assunto, né? Onde quando se via uma criança tocando ou com a mãozinha dentro da roupinha, era um escândalo.
Só que nós precisamos entender que a sociedade está muito mudada e lá fora as informações para o teu filho, para a tua filha têm sido inúmeras. Então é importante o pai e a mãe de hoje ter a mente muito aberta para aprender sobre essas coisas, para poder ensinar os seus filhos e ter um cuidado maior com a sua criança. Então é normal que uma criança de 4, 5, 6 anos, ela tenha uma curiosidade em tocar no seu órgão genital, porque é um lugar onde ela sente gostoso, um descanso, um conforto. Então, quando você se deparar com o teu filho nessa situação, você precisa ter muita sabedoria. E a minha dica, ela vem aqui agora. Você, quando perceber que o seu filho ou a sua filha está se tocando, não venha com escândalos, com gritos e... Não faça isso, menino! Pá, pá. Não, gente. Você precisa ter muito discernimento. Esse é o momento que você precisa começar um relacionamento com o teu filho, porque isso vai contar muito para a adolescência do seu filho. Se hoje você repreende a criança, você bate na criança, você xinga a criança, não pode, sem vergonha, você vai criar um bloqueio em relação a este assunto com o teu filho. E provavelmente quando ele tiver entendimento para começar a falar do assunto, ele não vai procurar por você. Isso é muito sério, porque se ele não procurar por você, ele vai procurar em algum lugar, porque ele vai precisar dessas informações. E o problema está aí. Aonde ele vai buscar esse conselho? Aonde ele vai buscar essa informação? Então é preciso que você crie uma relação com o teu filho já desde agora. É claro que você não vai falar sobre sexo com o teu filho de 4 anos. Ou 5 ou 6, isso ainda não chegou a hora. Mas você precisa ensinar o teu filho. Primeiro, você precisa ensinar a tua criança que ele não pode ficar fazendo isso na frente das pessoas. Isso é desagradável porque isso se trata de algo íntimo. Da mesma forma que você ensina ao teu filho que não pode soltar pum na frente das pessoas, você precisa ensinar ao teu filho que ele não pode ficar com a mão dentro da calça na frente das pessoas. Ou até então... mesmo inconsciente, se tocando na frente das pessoas. Atenção, eu não estou te incentivando a ensinar o teu filho a se tocar quando ele estiver sozinho, nada disso. O que você vai fazer é explicar para o teu filho que em público essas coisas não podem ser feitas, porque se trata da sua intimidade. Porque você já parou pra pensar se você vai visitar um amigo, se você vai na casa de alguém e chega lá, o teu filho enfia a mão no meio da calça e fica se acariciando na frente das pessoas? Aonde é que vai ficar a sua cara? Ou você já parou pra pensar se o teu filho ou a tua filha começa a brincar com alguém e começa a, não sei, a fazer qualquer gesto que talvez não seria muito agradável, seria constrangedor pra você. Você não teria como corrigir o teu filho na frente da pessoa porque isso é feio e você ficaria envergonhado. Então é por isso, nesse sentido, que nós ensinamos aos filhos a não fazer isso na frente das pessoas. Pronto. Mas isso não quer dizer que nós vamos ensinar a criança a fazer isso escondido. Não vamos induzir a criança à masturbação, claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. E em contrapartida, nós vamos ensinar o nosso filho sobre outros prazeres. Nós vamos explicar para ele que vamos fazer como se compreendêssemos a atitude dele em relação ao conforto. Até eles diziam nos estudos que uma criança muito agitada, muito cansada, quando ela está muito cansada, ela às vezes coloca a mãozinha lá porque é um lugar onde ela vai relaxar, vai descontrair e vai ficar à vontade. Gente, na cabecinha da criança isso não tem nada a ver com sexo. Então, é importante você nesse momento conversar com o teu filho, dizer pra ele: filhinho, vamos descobrir outra coisa mais gostosa de fazer, vamos descobrir uma coisa que também tem prazer e que tem um prazer mais legal, onde você pode, fazer, vamos comer um doce. A intenção do pai ou da mãe numa ocasião como essa não é de brigar, não é de chamar atenção, mas é sim de tirar a atenção do filho para aquilo e ensinar o filho para um outro lado, que existem outros prazeres que o filho pode descobrir fazendo outras coisas ainda mais divertidas, ainda mais legal e ainda mais prazerosas. Então, foi isso que essas informações que eu adquiri, eu achei que seria muito importante para criança de 0 a 6 anos. Essas são as informações ideais para você lidar com a sexualidade do teu filho. Lembrando que o teu filho nessa idade ainda não entende sobre o sexo, não entende sobre essas coisas de sexualidade dessa forma. Ele tem um outro ângulo de vista em relação a isso. Inclusive, se você disser para uma criança de 5 anos:
um menino, você chega pro menino e diz: ah, menino, você tá brincando de boneca? Você vai virar uma mulherzinha, hein? A criança na cabeça dela, ela pensa: poxa, eu tenho que parar porque senão eu vou virar uma mulherzinha. Ele não tem noção ainda de que ele tem um sexo que é pra vida toda. A criança ainda não tem esse tipo de discernimento. Então, é preciso de muita sabedoria do pai, muita sabedoria da mãe, tanto no diálogo quanto as palavrinhas avulsas que saem. É preciso de muita compreensão e, principalmente, aproveita essa oportunidade para iniciar uma relação com teu filho. Ela será primordial para sua adolescência, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo e fica aqui por aqui com a gente, se abona aí, vai ter muita novidade. Eu vou fazer outros vídeos continuando esse assunto, ok? Fica na paz!